Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal no YouTube, o canal Acesso Design, o seu canal preferido de aprendizado do começo ao fim de projetos para social media. E hoje você vai aprender conforme a orientação e aqui a divisão, da enquete lá do nosso grupo no WhatsApp. E hoje o tema vai ser para lojas onde vendem móveis para apartamento, para casa. Então a gente vai fazer aqui um designer minimalista, onde os materiais vão estar na descrição do vídeo, certo? Medida do documento. Você pode estar utilizando aí a nova medida do Insta, que é 1080 na largura e 1440 na altura. Já confere a sua inscrição no canal e vamos lá para essa videoaula. E em qualquer momento aí você pode estar ajudando o canal de forma gratuita, deixando o seu like aí, já aproveita e deixa no começo do vídeo, porque você pode estar esquecendo aí quando você for criar e até chegar no final aqui do nosso conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, materiais. Vou estar disponibilizando aqui para vocês cores, imagem e as fontes na descrição do vídeo. Cria uma cor sólida, que é a base da maioria das coisas que você vai precisar quando você cria um projeto aqui no Photoshop. Cor sólida. Você vem aqui, coloca essa tonalidade aqui, certo? Que é um azul mais escuro. Clique em OK e vamos utilizar, a partir de agora, essa cor azul aqui na direita, que nós vamos fazer aqui como se fosse um degradê. Mas antes, eu quero posicionar esse azul aqui exatamente no centro do meu projeto. E não basta eu vir aqui apenas no olhômetro e fazer isso daqui. O que é que eu vou fazer para facilitar? O Photoshop tem diversas ferramentas para facilitar nessas ocasiões. Menu visualizar, guias, novo layout de guias. E você vai colocar aqui a medida da videoaula e depois você modifica caso você queira editar esse documento para outra ocasião. Linhas e colunas 2. Margem em 80 pixels. Cor branca ou cinza. Você pode estar escolhendo também aqui. Confirma. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou deixar um pouquinho maior o produto e colocar um pouquinho para a direita. Certo? Agora, vou apagar a camada 0 e vamos utilizar o nosso azul. Ferramenta de pincel, configura o tamanho. Segura o Alt, pega a referência de cor, aumenta. E deixa assim, ó, um toquezinho, certo? Feito isso daqui, já a gente vai estar deixando isso aqui com ainda mais vida, tá bom? Só que agora, se você vir aqui, ó, e aplicar esse efeito, observe que ele tem algumas camadas aqui, certo? Para corrigir de certa forma isso, você vem aqui no menu imagem, modo, e tá em 8 bits, coloca em 16 bits. Pronto, aí já vai sumir praticamente essa partezinha aqui na parte central. Próxima etapa, eu vou vir aqui com esse texto, o nome da fonte é exatamente esse que você está vendo na tela, vou até colocar de branco. Vai ser o nome dessa fonte aqui, que vai estar na descrição. Vou colocar aqui, Moderna. Breno, por que Moderna? Já já você vai entender. Eu vou estar deixando mais ou menos com esse tamanho aqui. Vou voltar as nossas guias com o Ctrl H. Vou posicionar aqui um pouquinho abaixo do nosso produto. O produto vai ficar em cima. Então, vou arrastar lá para cima. Ó, e vai ficar com esse efeito aqui. A fonte Montserrat, vamos fazer aqui meio que uma frase. Então, vou deixar ela posicionada aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos duplicar esse nome Moderna. Vamos diminuir com o Ctrl T ativo. Vou colocar aqui sua casa sempre moderna. Lá embaixo já está escrito. Então, eu fiz apenas a inversão. Vem aqui, ajusta o espaçamento, lembrando que o alinhamento está centralizado. Vou deixar mais ou menos assim, talvez um pouquinho maior. E já já a gente vai ver como vamos adicionar aqui uma outra cor para ficar bem mais interessante o nosso projeto. Bom, feito isso daqui, eu já vou pensar onde vai ficar a logo do cliente. Vai ficar na parte superior. Na maioria dos casos, posiciona aqui na parte superior com o produto no centro, né? Que vai ficar bem interessante, tá bom? Porém, vai depender muito de layout para layout, certo? Vou colocar aqui a sua logo e vou voltar para o padrão
com relação ao espaçamento entre as letras. Terminou de posicionar aqui, eu vou deixar um pouquinho mais abaixo e agora vamos nos atentar com relação à frase. E eu já vou partir para a frase porque a ambientação ela vai partir de uma outra cor que nós vamos adicionar aqui para combinar com esse azul, certo? Porque o branco combina muito bem, porém nós podemos utilizar uma outra cor. Vou deixar aqui em light, vou retirar tudo maiúsculo e aqui vamos criar uma frase. Eu não vou cortar o vídeo aqui, eu vou estar criando essa frase junto com vocês, certo? Então vou colocar aqui, ó, conforme no contexto geral, né, o nicho, né, que são móveis. Então vamos colocar aqui, ó, encontre sempre o melhor e mais, enter, moderno para sua casa se destacar em qualquer momento do ano. Então, essa frase aqui, ela engloba todo o período do ano. Ou seja, se você está fazendo essa arte aqui para mostrar para o seu cliente, para que ele tenha uma ideia para um outro material que não seja o sofá, essa frase vai se encaixar muito bem também. Então, vou posicionar a minha frase mais ou menos aqui e já já nós vamos fazer um detalhe bem interessante. Mas antes disso, eu vou duplicar e posicionar com um tamanho menor o site ou o principal contato que o cliente, né, pode estar ligando, né, para a loja e tudo mais. Então, vou vir aqui, vou colocar www.seusite.com.br. Esse aqui, galera, é um site fictício que eu sempre utilizo nas aulas, não vai pesquisar aí, certo? Vou deixar aqui, ó, mais ou menos com esse tamanho aqui, vai ficar bem interessante. E terminando essa configuraçãozinha aqui, nós vamos fazer a nossa organização, porque você pode perceber que conforme nós vamos adicionando ali na direita, vai ficando uma bagunça. Então, para que isso daqui não se torne uma bola de neve e no final você tenha muito mais trabalho, vamos organizar agora. E eu ensino isso aqui desde o começo lá no nosso curso, né, de social media. O link está na descrição. Você pode estar escolhendo entre social media ou Photoshop, ou os dois juntos, certo? Para você ter aí, ó, um conhecimento completo. Bom, vou vir aqui, terminamos a frase, Ctrl G, frase. E assim nós vamos organizando. Aqui vai ser o site, Ctrl G, site. Em cima vai ter o sofá. Em vez de eu colocar um grupo com o nome sofá, vou colocar produto. Quando você coloca sofá, você se refere a uma categoria, né? Ou seja, um subgrupo de um produto. Então, se eu tiver aqui um sofá e uma cadeira, aí aqui no produto, Ctrl G, aqui vai ser um subgrupo com o nome sofá. Se você tiver mais de 2 produtos no mesmo grupo, entenderam? Então, essa também é uma forma de organização para você aplicar no seu projeto todo dia. Aqui vai ser o título, Ctrl G. Aqui é um I, eu acabei errando. Já confere a sua inscrição no canal aí, que eu estou organizando um arquivo. E você só dá um clique aí abaixo do vídeo, né? No gostei. Vai me ajudar bastante. Logo. E aqui abaixo vai ser o background junto com a referência de cor. E eu vou tirar só a visibilidade dela aqui. Pronto. Gostou do conteúdo até agora? Vamos agora partir para as nossas finalizações e efeitos, que muita gente tem dificuldade. Lembra que eu falei que nós vamos utilizar uma cor para não ficar sempre branco? Vamos pegar aqui, nesse texto. Tá vendo que tá esse azul aqui? Eu vou pegar a referência de cor. Aí ficou meio escuro, não ficou? Eu vim aqui e vou descer a escala e deixar essa tonalidade aqui. Olha só como já vai criando mais vida no nosso projeto. Olha só que massa que vai ficar, ó. Vem aqui, ó. Olha só que interessante. Clico em OK e a partir de agora você vai precisar intercalar essa cor dentro do seu projeto.
Breno, como é que eu faço isso? Você vai ver de uma forma bem simples e vai ficar bem interessante. Seleciona a logo, claro que dependendo da logo você não vai precisar aí, não vai poder trocar a cor, mas nesse caso, como exemplo, você pode estar intercalando e adicionando a cor com azul. Nessa parte aqui, onde tem o site, você vai adicionar essa tonalidade azul, só que de uma forma diferente, certo? Mas antes, em questão de detalhes, o produto praticamente está flutuando, não está? Então, vamos aplicar uma sombra, selecionando ele, clicando. Essa aula aqui, galera, ela vai ficar com aí no máximo, acho que mais de 20 minutos, então vai ser uma aula completa, como eu sempre apresento aqui no canal. Clique com o botão direito, ferramenta de pincel, ajuste, deixa mais ou menos aqui. Vou colocar com 30% a opacidade do pincel com a cor azul, mas não esse mesmo azul do fundo. Vou aplicar aqui, ó, mais escuro, quase um preto. Venho aqui, aumento o pincel, clico. Vou deixar um pouquinho mais fininho, ó. 2 vezes, 3. Venho aqui, Ctrl T, achato um pouquinho, ajusto para o lado. Posiciono para cima e nós já temos uma sombra, certo? Olha só o antes e o depois. Então já temos uma sombra aqui, onde você pode estar vindo, ó, ajustando, deixando um pouquinho mais assim, ó. E depois é só vir com uma opacidade ainda menor e vir aqui nos cantos, ó, para preencher, ó. Olha só como ficou interessante. Então uma sombra bem minimalista aí. Renomeia para sombra. Pronto, essa etapa nós terminamos. Vamos lá para essa parte aqui, ó, onde tem um brilho. Tá vendo que tem um brilho aqui? Vou duplicar. Vou posicionar com essa configuraçãozinha aqui, ó. Subexposição de cores. Aí você vai ver que realmente a nossa arte estava escura e agora ficou clara. Só que eu vou dosar isso daqui. Não vai ficar com essa quantidade de preenchimento. Vou reduzir. E assim a gente tem um degradê de uma forma mais suave e ainda mais chamativa. Próxima etapa. Texto. Vamos pensar num brilho para esse texto, certo? Vou vir aqui, cria camada, seguro Alt e clica entre as duas camadas. Ferramenta de pincel. Volta o pincel para o tamanho normal, pega a referência de cor segurando Alt, aumenta o pincel e coloca a opacidade em 100. Modo de mesclagem, divisão ou subexposição linear. Clica e aqui você vai fazer um pequeno brilho. Isso pode afetar também a parte da direita, né? No caso aqui da esquerda, do texto, certo? E você faz esse controle aí. Próxima etapa. Vamos vir agora e vamos pensar algo para esse texto aqui. Eu vou vir aqui, ó, ajustar, posicionar mais acima. Lá no curso eu falo muito sobre divisão de conteúdo, direção visual, certo? Que é a direção aqui onde o olhar do cliente vai bater aqui na sua arte, ele vai seguir um caminho aqui, certo? Então tudo isso está lá no curso. Aqui, ó, onde tem também o site, vamos adicionar uma parte azul, conforme esse texto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no texto e pegar a cor no hexadecimal. Feito isso daqui, seleciono o texto e vou criar a ferramenta de linha. Vou fazer uma linha mais ou menos assim. Não vou fazer uma linha que ela vai ficar aqui do começo ao fim do site, porque eu quero algo mais focado para o centro do meu projeto. E isso daqui vai me ajudar bastante. Vai fazer um afunilamento de informações e objetos, certo? Então são diversas técnicas que eu estou te apresentando e você nem sabe disso. Então isso aí já vale o seu like. Bom, aqui você pode utilizar uma ou duas palavras para deixar em destaque, certo? Aqui eu vou colocar casa se destaca. Sua casa se destacar, né? Então vou pegar essa frase aqui, ó, e vou fazer como se eu estivesse selecionando exatamente dessa forma aqui, certo? Só que utilizando agora a ferramenta de retângulo. Clico e arrasto, posiciono assim abaixo da frase. E claro, seleciono o texto e troco o peso da fonte e a cor
porque não vai dar contraste se você deixar daquele jeito. Então vou deixar regular. E olha só como mudou já a frase. Tá vendo como ficou mais interessante? Em questão aí de contraste é outra questão que eu abordo bastante no curso, tá bom? Vou vir aqui em produto, site, frase, logo e título, Ctrl G. Só que eu vou dar uma correçãozinha aqui, ó. Vou retirar esse grupo aqui da sombra e vou selecionar só o produto, né? Posso deixar até ativo aqui, não, melhor deixar assim. Vou selecionar os outros. Ctrl T. Olha só, não está alinhado, ó. Então vou vir aqui, ó, e puxo para o centro. Olha só, agora sim, tá tudo mais interessante. E agora eu vou ajustar só a sombra. Puxo para cá, mais para cima, e eu tenho a sombra. Próxima etapa agora. Tá vendo aquele brilho ali? Ele veio de onde? Eis a pergunta. Ele veio daqui de cima. Então, para a finalização do background, nós vamos adicionar também esse brilho na parte de cima. Só que antes, vamos cuidar do nosso background, né? Onde eu vou vir aqui, vou pegar o texto duplicar, esse Moderna, e vou arrastar para o grupo. Ele retirou o efeito ali, deixou tudo pintado, mas calma porque é normal. É só você vir aqui, ó, e clicar, tá bom? Agora você vem, seleciona a cópia, coloca uma cor azul e aumenta. Olha só. Preenchimento, reduz o preenchimento. Para deixar só um destaquezinho ali, ó, no background. Próxima etapa. Vamos no background. Ferramenta de retângulo. Cria um quadrado. Arredonda o mesmo. Retira o preenchimento e adiciona o contorno. Esse contorno pode ser branco ou pode ser naquela tonalidade de azul que nós adicionamos ali no nome Moderno. E aqui você vai vir, vai ajustar e posicionar mais ou menos rotacionado assim, ó. Certo? Que são elementos de reforço. Breno, para que serve isso? Lá no curso eu ensino como você utiliza isso daqui, tá bom? Só que você está vendo aqui na prática eu fazendo, né? Mas lá você vai ter todo o conceito desse tipo de detalhe. Olha só como nós elaboramos o nosso projeto, certo? Agora vamos lá para o background novamente. E aqui eu vou fazer um pequeno teste. Vou vir aqui, ó, onde tem um background. E eu vou deixar mais escuro. Olha só, vou fazer meio que uma vinheta. Só que isso pode ser feito de duas formas, certo? Aqui ou na finalização, onde eu vou estar deixando aqui no final do vídeo. Um vídeo novo, né? Que é muito acessado pela galera aí para finalização de qualquer projeto, certo? Então vou deixar isso aqui dessa forma. E o que é que a gente vai estar focando a partir de agora? Vou vir aqui no brilho, pegar essa tonalidadezinha aqui, ó, para a gente vir aqui e aplicar um brilho na parte superior. Cria camada, divisão e faz um pequeno brilho aqui. Só que esse brilho a gente vai intercalar entre o azul e vamos clareando aos poucos para deixar uma transição bem mais interessante. Olha só o conteúdo que você está aprendendo aqui nesse canal de forma gratuita. Se isso aqui não valer seu like, eu não sei o que equivale. E você está aqui até agora e está aprendendo sem deixar o like. Tá bom? Confere aí, ó, se você deixou o like, porque isso aí pode ser algo simples para vocês, né? De assistir uma videoaula, mas elaborar um conteúdo desse do zero dá muito trabalho, certo? Então, valorize o conteúdo gratuito, deixa o like e confere a inscrição no canal. Brilho. Feito o brilho aqui, duplica, subexposição de cores. E aqui está o famoso pulo do gato. Reduz e você tem um brilho muito mais natural assim. Certo? Vou deixar mais ou menos assim, Ctrl G. Brilho. Deixa bloqueado. E agora, galera, vou converter um objeto inteligente aqui. E a próxima aula que você vai estar assistindo aqui no canal vai ser sobre esse painel aqui, onde você vai potencializar ainda mais esse criativo de uma forma que você nunca imaginou
com essas configurações aqui desse painel, que é o Camera Raw Filter. Então tá aí no final do vídeo, né? Que essa videoaula completa. E eu te vejo lá. Confere a sua inscrição no canal mais uma vez. E muito obrigado por você ter assistido o nosso conteúdo até agora. Valeu e até a próxima aula.